Eu tô muito orgulhosa. Mais, cada vez Verdade. mais. Fica até sem palavras. Então Não, fica até... mas assim, sabe o que acontece pra gente mais velho? Nós não vemos mais essa geração se levantando pro bem, né? Então, quando se levanta, nossa, é uma alegria que dá aqui dentro. Fala, puxa, uma geração que está se levantando do bem. E é isso, eu vibro mesmo. E a gente vibra junto. Com certeza. Eu vou puxar um assunto que a gente já estava falando um pouco antes. Você falou que você atuou bastante nessa parte de alfabetização, Sim, né? sim. De pessoas com deficiências e afins. Como foi alfabetizar? Como é alfabetizar, por exemplo, uma pessoa que tem deficiência auditiva, que seja surda? Porque alfabetizar uma criança normativa também é difícil pra difícil. Caramba. Eu falo, gente... Muito difícil. Eu falo que é a área mais difícil, é o começo, né? Aquela criança vem com uma bagagem já, né, de casa, tem um histórico, mas ela ainda não sabe os fonemas, não sabe ler. A minha experiência começou com a Rebeca, né? Então, a Rebeca, filha de professora, né? Então, você imagine, meus quartos de dispensinha, né? Na época, eu morava numa casa bem pequenininha, eu tinha só um quartinho. Meu quarto de dispensa é só livro. Livros, No caso da Rebeca, eu falei, Deus, eu não sei o que eu vou fazer, né? A Rebeca rejeitava a língua de sinais. Isso, comentou. A Rebeca rejeitava a língua de sinais. O que eu fiz? Eu falei, bom, uma hora ela vai aprender. Se vocês entrassem dentro da minha casa, toda a parede da minha sala aqui e da minha sala aqui tinham papéis. Um exemplo, desenho de uma xícara. A xícara, escrito xícara em português, xícara em língua de sinais e o sinal da xícara e mais xícara em inglês. Meu amado. Caramba. Porque eu não sabia como eu ia começar com a Rebeca. Porque ela não dava atenção para... Alguma dali ela ia começar a chamar atenção. Dele Então, já dá certo. eu forrei. Se ela abrisse a gaveta dela, uma calcinha dela ia ter uma folha com o desenho de uma calcinha, escrita em português, escrita, né, digitado língua de sinais e inglês. Não sei porque eu coloquei inglês, tá? Já Sei foi lá o ensinando pra ser bilíngue. Né? Já Eu é coloquei bilíngue. tudo. Poliglota. Então, qualquer coisa, um alimento que estava dentro da geladeira tinha uma folha lá com o desenho do alimento, o nome do alimento, língua de sinais, e aí foi. E foram, assim, anos, esses papéis colados, eu sentando com ela, fazendo tarefa com ela, mesmo ela não aceitando e não entendendo. A gente já comentou, né, no começo, sem ser nossa conversa mais formal aqui, você crê que Deus faz, que é Ele que faz, né? Sim, é Ele, eu creio. Né? Falei para o Robson, creio. Os caminhos que Deus toma, creio. Eu estava na televisão assistindo... eu gosto. Raul Gil, que horror. Mas eu gosto de ver os cantores, né? Eu acho lindo, né? A voz, tal. Tava assistindo. E a Rebeca, ela tinha, até hoje, ela sempre gostou do chão, né? Então, ela tava no chão, eu assistindo Raul Gil. Quando eu olhei, ela tava fazendo A, B, C, D, E. Daí, as minhas lágrimas. Ela já sabia tudo. Olha que bênção. Né? E eu falei, Deus, como é que foi isso? Como foi? Eu creio que no caso da Rebeca, a Rebeca tem uma memória fotográfica, porque ela memorizou tudo. Memorizou as palavras, né? Mas isso foi incentivando, 4, 5 anos, com aquela parede ali. Caramba, com a casa cheia de papel. A casa cheia de papel, eu sentando com ela, eu tentando mostrar para ela a letra A, o que era... Aí eu fui aprendendo língua de sinais, aí eu fui fazendo a língua de sinais com ela. Vogais, aí as consoantes, aí foi, né? Isso foi um trabalho. De quantos anos? 5, 6, 7, 8 anos. A Rebeca foi alfabetizada com 14 anos. Caramba. Tá? Então, não é de uma hora para outra. As pessoas acham, né? Exemplo, uma criança com deficiência surda. Se for só surda, é mais fácil você alfabetizar. Mesmo ela não tendo o som, né? Porque ela tem um entendimento melhor. Né? O intelectual dela está preservado. Mas a criança surda, com deficiência intelectual e autista...
É muitas... Deus vai capacitando. E Ele vai dando os caminhos mesmo, gente. Né? Eu sentava com ela todo dia. Aí eu ia falar sobre o ar, sobre... eu lembro que era ciências, era o que era da natureza e o que não era da natureza. Eu ficava igual uma doida, porque eu já era intérprete. Eu ficava ali e ela assim... Falei, ela não tá nem aí. Não tá me entendendo nada. Certo dia, eu comecei a entender que ela estava entendendo tudo. Ela só não queria, né? Então, a Rebeca, eu acredito que ela foi alfabetizada por tanta insistência minha, por todos aqueles papéis que eu coloquei. E com 14 anos, hoje, ela escreve na gramática de língua de sinais, tá? Um exemplo. Eu vou na casa do Lucas. Amanhã eu vou na casa do Lucas. Amanhã, aí amanhã vai casa e o sinal. Você tem algum sinal, Lucas? Não tem. Não tem? Tá. Acho Então que é o nem surdo sabe que pode tem, dar o sinal. Então, só o surdo te dá então o sinal. é diferente a sonoro. gramática. Ela é um pouco parecida com a gramática do inglês, né? Então, ela escreve na gramática de língua de sinais. Tanto que qualquer surdo, qual é a identidade dele? A identidade dele é surda. Qual é a língua materna dele? Não é a língua portuguesa. Ele nasceu no Brasil, mas não é a língua portuguesa. É a língua de sinais? É a língua de sinais. Né? Então, o surdo, depois, quando ele ficar um pouco maior e já estiver alfabetizado, ele vai aprender a língua portuguesa. Quando eu fazia pós-graduação em São Paulo, era assim. Meus professores eram surdos. Eles estavam tendo aula de língua portuguesa. Tá? Para aprender a escrever na normativa da gramática da língua portuguesa. Daí é outro BO, né? Porque a normativa da gramática é mais difícil. Mas como Deus é maravilhoso. Nós aprendemos, o ser humano, Deus capacita. É incrível. Como que a Rebeca foi alfabetizada? Eu creio que a Rebeca foi alfabetizada da maneira que eu fiz. Tanto que eu consegui alfabetizar outras crianças da mesma maneira. Crianças com deficiência. Eu fiquei 2 anos desempregada, eu e meu esposo. Depois, antes de abrir o Gênesis. Eu tinha, em média, 50 alunos em casa. Caramba. Nenhum aluno era uma criança que não tinha nenhum problema. Todos tinham. Né? Então, ou tinha um déficit de atenção, ou tinha uma hiperatividade. Eu falo assim, ou era autista, o autista nunca vem, eu falo que vem com as comorbidades. Né? Ou era surdo e autista. E eu conseguia alfabetizar algumas crianças. Eu tive uma que tinha a esquizofrenia, tinha Tourette e Borderline, tá? Daí são transtornos, né? E eu falava, meu Deus, e agora? Né? Não vou citar aqui o que acontecia, mas era muito difícil. Aí um dia, de noite, eu pensando, Senhor, como é que eu vou conseguir alfabetizar essa criança? Ela não presta atenção, ela não para um segundo, ela não senta, eu e ela só. Eu falei, ela gosta de doce. Já comprei uma caixa de Kinder Ovo, deixei em cima da mesa. Cada vez que ela conseguia sentar, fazer uma atividade no Kinder Ovo. Então, assim... Olha, que legal. Terminava a atividade, eu dava, né, o Kinder Ovo. É o reforço positivo que chamam. Né? Eu falo assim, Deus, quando Ele te escolhe, Ele te levanta, Ele vai te capacitar. E Ele vai te dar as estratégias e as ferramentas para você fazer aquele trabalho. Alguns professores que trabalham comigo, quando eu falo, olha, esse ano você vai ter uma criança surda. Pelo amor de Deus, professora Miriam, como é que eu faço? Eu falei, primeiro, ame. Segundo, apoie. E terceiro, vai estudar. Aprenda. Que para ensinar precisa... Sobre a cultura do surdo, sobre a questão do autismo. É isso. Mas, professora Miriam, eu não sei nada. Eu falei, estude, ame e apoie. Acabou. Né? Mas eu não fiz um curso. Eu falei, agora você vai fazer, na prática. Você vai fazer um curso na prática. Nada melhor do que a prática. E a experiência vem. Né? Por que muitas pessoas me procuram? Por conta das crianças e para que eu alfabetize essas crianças. Né? Porque começou lá com a Rebeca, e depois eu tive mais 50 crianças, depois eu tive a ONG. E cada um é uma ferramenta, é uma estratégia diferente. Não adianta. Uma senhora de 84 anos, como é que você vai alfabetizar? Não tinha língua de sinais, sinais caseiros. Nossa. Né? Como é que você vai alfabetizar? É do zero. Lá é com figurinha, é devagar. Em 1 ano ela estará alfabetizada? Não. Em 2? Não. Em 3? Não. Mas ela vai ser alfabetizada. Como foi alfabetizada? Com 4 anos. Né? Cada um uma estratégia que a expectativa, específica. na verdade, da alfabetização vem mais da família.
né? Eu estou nessa fase agora com Samuel. Samuel tem 5, vai fazer 6. Eu falo, Deus, e agora? Né? Como é que eu vou alfabetizar o Samuel? Porque é outra indivíduo criança. específico ali com as suas necessidades. É né? outra criança, diferente da Rebeca. Né? Agora eu estou estudando do jeito que eu fiz com a Rebeca, com o Samuel não adiantou. Eu fiz em casa, tive que tirar todas os papéis lá de casa, porque ele pediu para tirar. O Samuel não tem problema auditivo? Não, o Samuel, aparentemente, e o laudo dele fechado, ele é autista nível 2 para 3, que é o mais elevado, tá? Então, ainda estou descobrindo com o Samuel, né? Ele faz muitas terapias, mas eu acredito que com as terapias e com medicação também, muitas pessoas são contra a medicação, ele chegue ao nível, a gente consiga aí dar uma reduzida para nível 2, tá? Mas é dos níveis mais elevados, né? O 1 é mais 2 e 3. Eu tenho no colégio adolescentes, né, autistas de nível 1, tenho de 2, tenho de 3. E para cada criança é uma estratégia. Exemplo, dentro da sala de aula. Professora Miriam, aquela criança exige mais do que o meu filho. Normalmente eu tenho um professor ali que acompanha, se eu tenho esta criança dentro de sala, tá? Ou tenho um monitor que aí é ensinado e é instruído. Certo. Então, a professora vai fazer o planejamento para todos os outros, entre aspas, comum, né? Do sistema etapa. Para aquela criança, ela vai aprender na apostila do sistema etapa? Vai. Mas, um exemplo, eu vou apresentar as vogais. 1 mês, 2 meses, 3 meses, não sei. Mas ela vai aprender. Ela vai aprender. Aprendeu? O planejamento foi esse. Professora, o que você quer alcançar? A gente chama de planejamento especial individualizado. O que você quer alcançar com essa criança? Professora Miriam, eu quero que... Às vezes a criança não adianta conhecer as letras se a parte motora ainda não foi trabalhada. Sim. Então, são vários processos antes da alfabetização acontecer, né? Então, tem o meu trabalho primeiro a parte motora. O Samuel, por que ele não consigo alfabetizar o Samuel? Porque ele não quer pegar também no lápis. Ele tá na pegada primitiva. Qual é essa aqui, ó? Pega o lápis assim, né? Depois vem... Então, assim, para cada criança é um planejamento. Para a Rebeca foi de um jeito, para as outras crianças que foram aparecendo na minha vida, eu fui buscando estratégias e ferramentas. Para cada criança que entra ali, é um planejamento. Porque cada criança é única também, né? Cada uma tem um traje. Né? Eu tive criança que eu falava com esquizofrenia, deixa na porta seu amiguinho, você vai entrar sem seu amiguinho. Ah, professora, seu amiguinho vai ficar lá, você vai entrar. Então, assim, é assustador às vezes, né? Eu vejo nos olhos das minhas professoras. Elas estão assustadas, mas eu falo para elas, eu estou aqui. Eu estou aqui. Sim. Eu sou firme com elas também? Sou. Elas sabem disso. Né? Mas eu falo para elas, eu estou aqui. Vamos junto, a gente vai conseguir. Né? Nós vamos fazer com que essa criança leia, com que essa criança consiga sentar. Né? Antes da alfabetização, eu tenho outros processos para até chegar na alfabetização. Então, cada um é cada um, filho.